Bom dia. Vocês veem que eu estou todo armado aqui, uns trambolhos que me colocaram uns fios para eu sobreviver. E vocês também. Bom, muito honrado de estar aqui para falar dos fracassos que eu cometi na vida e, enfim, de alguma maneira compartilhar essa desgraça com vocês. Muito obrigado pela presença. Enfim, grosso modo, nós vamos falar da minha experiência nesse lugar aqui, um lugar que não existe mais. Foi incrível, não foi só um fracasso, naturalmente, senão não estaria aqui também falando. Eu vou rapidamente discorrer sobre a evolução do que foi, enfim, esse canal de televisão que não existe mais. Pensar, enfim, alguns momentos marcantes que foram sucessos e fracassos ao mesmo tempo. Hoje eu imagino que boa parte de vocês deve ter sido audiência da MTV, ou se não foi audiência, ouviu falar de alguma coisa que a MTV fez nesses últimos 23 anos. Devem ter acompanhado o fim, a transição para uma nova MTV, que hoje é uma MTV feita estritamente pelos americanos, um canal completamente diferente daquele que fracassou ano passado. Boa parte do que eu reputo como as causas do fim da MTV tem a ver com o próprio sucesso da MTV. A MTV ela fez sucesso durante um tempo e ela pagou o preço por esse sucesso por causa da dinâmica do mercado de televisão, e a gente vai discorrer sobre isso, espero, rapidamente. A MTV começou em 90 e acabou em 2013. Eu participei desses 23 anos, eu participei de 20 anos desses 23 anos. Eu não comecei exatamente no começo, teve um pedaço que eu saí também, depois voltei para fechar a porta. Tá um pouco sem contraste, né? Mas tudo bem. Isso aqui é só para eu mesmo me guiar, porque senão me perco, fico falando, não consigo parar. Eu vou falar rapidamente do começo da MTV, só para ter um pano de fundo. A MTV começa no Brasil nos anos 90 como uma joint venture entre os americanos e o Grupo Abril, que pela primeira vez resolveu fazer televisão, depois desistiu, depois de alguns anos. Um modelo muito americano, um modelo naturalmente muito barato. Um canal como a MTV, mesmo lá nos Estados Unidos, ele era genial, porque ele era baseado em coisas absolutamente simples, no fundo. Os videoclipes, eles não pertenciam e nem eram produzidos pelo canal, eles pertenciam às gravadoras, aos artistas. Então, era um canal baseado num produto que era de graça. Então, isso fez com que rapidamente o canal se desenvolvesse, porque, diferentemente de outros canais, ele não tinha um custo muito grande. Então, no começo, nos Estados Unidos, né, 2 anos antes, a grade da MTV era baseada em videoclipes que já existiam, nos VJs, que apresentavam os videoclipes, e nas vinhetas gráficas, no que a gente chama de art breaks, ou vinhetas, ou promos. Então, era um canal muito simples, muito barato, e que rapidamente, tanto lá fora quanto aqui, começou a fazer sucesso, porque representava, de alguma maneira, uma não televisão. Né? Não havia uma programação, não havia programas, era música. Né? Muita gente chamava aquilo de rádio colorida, de fato era isso. Era só uma repetição de música com uma linha editorial já definida, né? Enfim, que flertava só com o pop rock, não com a música popular, e inclusive não com a música que mais vendia no Brasil. Né? Lá fora era diferente, mas aqui a grade musical da MTV era uma grade, de até certo ponto, alternativa. No começo havia muito pouco clipe nacional, portanto, a MTV era muito americana, era muito gringa. Bem ou mal,
a audiência para isso, enfim, quem gostava de música já estava acostumado com isso. Enfim, a gente cresceu ouvindo e gostando de música gringa a vida toda. Mas a MTV talvez no começo fosse gringa demais, era inevitável que assim fosse. No começo, havia só 13 videoclipes nacionais e boa parte deles tinham sido feitos pela própria MTV. O que não era normal. A partir disso, depois de um determinado momento, a MTV não produziu mais nenhum videoclipe, não era o core business dela. Podemos passar. Talvez aqui já tenha a senha que indique um pouco do fracasso e do sucesso da MTV. Ela conseguiu ousar dentro de um ambiente de televisão que preconiza uma audiência massificada, né? E é um canal aberto, a MTV, então ela tinha que falar com muita gente ao mesmo tempo. Só que ela tinha escolhido o contrário, ela tinha escolhido falar com pouca gente. Então ela inaugurou, de alguma maneira, a televisão segmentada no Brasil, que é falar com o público sobre um determinado assunto. Com a desvantagem dessa segmentação estar dentro do ambiente de televisão aberta e não da televisão paga, que aconteceu no mesmo ano até. O advento da TVA e da NET é exatamente nesse mesmo ano. Mas o primeiro canal segmentado, de fato, foi a MTV. Só que ele era no canal aberto, o que significava que ele tinha que... também ele padecia dos problemas da dinâmica do mercado de televisão aberta, da captação de dinheiro via publicidade, né? E da lógica da audiência. Eu te dou um ponto de Ibope, você me dá aqui um dinheirinho. Como a MTV não dava ponto de Ibope nenhum, estava sempre negativo, era muito mais difícil conseguir esse dinheirinho ou convencer o mercado publicitário de que valia a pena investir, mesmo que o Ibope dissesse que ninguém assistia aquela porcaria de canal. Portanto, ela era, de fato, muito cool, muito alternativa, muito gringa, como eu falei, muito pouco Ibope, zero, praticamente, e muito pouco dinheiro, ou seja, muito pouco investimento publicitário. Então, ela sobreviveu, no começo dos anos 90, do amor e da novidade. Era uma coisa muito novidadeira. E ela rapidamente chamou a atenção de um público muito nichado que, porra, eu tenho um canal só para mim. Quando eu era jovem, eu não tinha uma MTV só para mim. E hoje eu entendo a importância disso, porque boa parte das pessoas que cresceu, enfim, a parte das pessoas que passou pela MTV ao longo desses anos, preza justamente isso, o fato de ter havido um canal que falava só com eles, né, com o público jovem. Muito bem, só que isso não enchia a barriga de ninguém no começo. Era muito interessante, todo mundo achava legal a MTV, mas, de novo, ela ia muito mal no Ibope, ela ia muito mal no investimento publicitário, e ela, a despeito de ser moderninha e a queridinha dos formadores de opinião, a mídia, ou a grande mídia, não dava muita bola para a MTV, não, pelo menos até meados de anos 90. Vamos mudar, Daniela, por favor. Muito bem. Meados de anos 90 começa uma revolução na MTV, porque era um fracasso, na verdade. De novo, não havia dinheiro e o Ibope era zero. Conseguir dinheiro do mercado publicitário só com muito desconto. Para quem está, de alguma maneira, acostumado com o lado comercial da coisa, quando você vende um pacote de mídia, você sempre dá um descontinho, né? Nunca é o preço da tabela. O desconto da MTV era 90%. No começo da MTV, para você poder ter algum patrocinador, você tinha que, além dos 90%, criou-se uma coisa chamada sócios da MTV, enfim, aqueles pioneiros, aqueles clientes que estavam a fim de investir numa coisa de novidade. E esses sócios da MTV, eles, além do desconto de 90%, eles tinham uma vida mansa, que eles podiam enfiar comercial goela abaixo durante anos e anos a fio.
Até o fim da MTV, isso ainda acontecia com alguns clientes. Isso era o único jeito da MTV sobreviver, ou dizer para o mercado, olha, a gente existe, tem gente anunciando aqui na MTV. Mas o fato é que, até meados de anos 90, a coisa não ia lá muito bem. A partir do meio dessa década, e tem um ano muito emblemático, que é o ano de 95, a MTV no Brasil resolve... mais ou menos inspirada no que já acontecia lá no modelo gringo, resolve fazer programas do que a gente chamava de longos formatos, por oposição ao videoclipe, que era de curto formato. Então, começou a se fazer programas, simplesmente, porque essa é a lógica da televisão. Você precisa engajar as pessoas em alguma história um pouco mais longa do que 3 minutos ou 4 minutos, como era o videoclipe. Era inevitável que isso acontecesse. E assim, criaram-se, ao longo dessa metade da década, uma série de programas de longo formato e até programas não musicais. Esses programas começaram a dar certo. Nessa época, em 95, eventualmente alguns de vocês devem lembrar, Barraco MTV, que era um debate ao vivo com Astrid Fontinelli, o VMB, que é a premiação de videoclipe baseada na premiação gringa, que é o VMAs, o Rock Go, o campeonato de futebol com bandas, Teleguiado, que era um programa ao vivo com o Cazé, em que a pessoa ligava para pedir um clipe, mas o mais legal não era o clipe, era a conversa do Cazé e tudo mais. Quiz MTV, poucos de vocês vão lembrar, mas a Adriane Galisteu começou na televisão, na MTV, incrível, enfim, isso talvez tenha sido um erro também. Mas, enfim, de tanto experimentar, você acaba errando muito. Emblemático o acústico de Titãs nessa época, a MTV, então, ela já fazia acústicos até desde o começo. Isso também era um longo formato, de novo, por oposição ao videoclipe. O acústico dos Titãs vendeu 1.700.000 cópias, uma coisa absurda, assim, o melhor disco que a banda Titãs jamais vendeu e o acústico de maior venda no Brasil. Então, o que aconteceu de 95 para frente? A MTV começou a aparecer de verdade. Até 95, ela aparecia só para os formadores de opinião e só para aqueles que depois viraram órfãos da MTV, porque queriam aquela MTV de raiz desde o começo, que só passava música alternativa, um lado B infernal, que não dava, enfim, não fazia sucesso nenhum. A percepção começou a aumentar, né, a partir desse modelo, que era um modelo mais televisivo, era muito menos alternativo do que era no começo. E muita gente reclama disso até hoje. A percepção aumentou e o Ibope também. Muito bem. Rapidamente discorrer, então, sobre os anos dourados, talvez aqueles anos em que a MTV ela mais realmente apareceu e possivelmente aquilo que iludiu a todo mundo, a mim mesmo, como, bom, agora a partir daí a coisa vai e só vai melhorar e assim vai. Isso durou esse tempo mesmo, de 99 a 2007. 2007 marca o começo do fim. Por que eu chamo isso de anos dourados? Porque o Ibope começou a aparecer incrivelmente. Não que a gente desse muita bola para o Ibope, depois eu posso discorrer sobre isso. A MTV continuava não vendendo aquele número e vendia, tanto para a sua audiência quanto para o mercado, uma qualificação, uma grife, um relacionamento, muito mais do que um número do Ibope. Mesmo assim, começou a aparecer. E para o mercado publicitário, que é totalmente conservador e careta, naturalmente porque lida com o dinheiro de um cliente que é mais careta ainda, a MTV começou a aparecer nas planilhas, nos computadores, porque o Ibope dizia que ela já não era mais negativo. E aí, eventualmente, os clientes queriam comprar espaço na MTV. Alguns destaques do que realmente aconteceu nessa década, e de fato foram anos dourados, enfim, que a gente era muito criticado justamente por isso. Pô, mas vocês estão fazendo um programa de namoro? Vocês estão trazendo uma Fernanda Lima? Quem é a Fernanda Lima? Vocês estão trazendo a Daniela Sicarelli? Vocês fizeram um programa chamado Piores Clipes, descendo pau nos próprios videoclipes? O programa de maior audiência foi o Piores Clipes. A maior audiência de todos os tempos da MTV foi um programa Piores Clipes, apresentado pelo Marcos Mion. Erótica, estava falando de sexo,
o Gordo a Gogô, que era um programa de entrevistas com um cara que nunca tinha sido entrevistador, 20 e poucos anos, não sei quem vai lembrar disso, mas é o primeiro reality show do Brasil. Primeira vez que se fez um dito reality show, uma coisa que eu nem gosto muito, mas enfim, esse era bacana. O Beija-Sapo, de novo, Hermes e Renato, que inauguraram, de alguma maneira, essa mania do humor trash e tal. Quase todos os humoristas que hoje fazem sucesso beberam nessa fonte. A bronca do Caetano, não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas no VMB, o Caetano, isso também foi uma cagada, naturalmente. A gente fazia cagadas homéricas, embora na hora dos shows a gente fosse muito bom, muito melhores do que vários canais. Nesse dia em que Caetano ia se apresentar, Caetano era uma figurinha fácil na MTV, ele adorava estar perto do jovem, então tudo que a gente pedia para ele fazer, ele topava fazer, incrivelmente. Nesse dia do VMB, em 2007, ele veio com David Byrne, que ele estava fazendo uma turnê com David Byrne e tal, ia fazer um show na MTV, fez um show no VMB, uma música que eles iam tocar. Era meio chato, mas enfim, David Byrne com Caetano não deu muito certo, no meu entender. Mas eles estavam lá para brilhantar a festa. Quando ele começou a tocar, deu um problema de microfonia infernal e ninguém sabia o que tinha acontecido. E a gente ficou desesperado ali no switcher, caralho, deu problema, não sei o quê. E o Caetano ficou puto com o problema, porque ele realmente atrapalha atrapalha a performance do cara. E ele deu uma bronca homérica na MTV, além dos nossos erros. Ele parou e gritou na frente de todo mundo, ao vivo, MTV que ele falava, vergonha na cara, vamos botar essa porra pra funcionar, não sei o quê. O desespero total, nunca tinha acontecido um erro tão grande num programa ao vivo. Isso, enfim, é legal o programa ao vivo justamente por isso, porque podem acontecer cagadas. Só que essa foi muito grande. Corta para o break, né, para tentar resolver o problema. E caramba, qual é o problema? De microfonia, de realimentação, ninguém sabia onde estava exatamente o problema. Vai para o break, volta para o Caetano, o problema continua, ele continua puto, volta para o break de novo para tentar resolver. Até que se resolve, até que se identifica que um sujeito da própria equipe técnica do Caetano, um hold qualquer lá do Caetano, lá nos bastidores tinha aberto um microfone que não era para ter aberto. Até descobrir isso, durou exatamente isso, 2 breaks, né, pelo menos 7 minutos. E foi um desespero, aí voltou, tudo certo, deu tudo certo. O interessante disso, o emblema disso, e é um emblema de como a MTV trabalhava esse tipo de problema, de questão de cagada, foi logo no fim desse evento ao vivo, o VMB, em que pessoas diferentes da MTV tinham approaches diferentes da situação. Então a MTV tinha, por exemplo, um departamento, como toda a MTV no mundo precisava ter, que chamava-se Departamento de Relações Artísticas, que era o departamento que fazia toda a relação com as gravadoras, com os artistas, que convidava os artistas, e era uma relação muito íntima, né? Porque os artistas não cobravam para vir na MTV, a MTV nunca pagou para ninguém tocar ou ser entrevistado, nada disso. Então tinha que ter uma relação de amizade, e a gente achava que esse departamento muitas vezes puxava a sardinha mais do artista do que do canal, o que está tudo certo. Então a pessoa desse departamento, a diretora desse departamento, no final já do VMB, veio me falar, olha, Caetano já está mais calmo, está tudo bem com ele melhorou. Ah, que bom para ele, muito bom. Aí aí vem o diretor comercial conversar comigo. Ele estava com um sorriso aqui, assim, desse tamanho. Ele fala, 2 breaks a mais. Eu inventei, 2 a mais. O cara estava um pouco se fudendo com a cagada. O que ele queria é que ele tinha entregue mais 2 breaks. Pós-venda incrível para os seus clientes. O cara estava radiante. Aí vem o diretor de engenharia, de operações, né? Porque foi uma falha técnica e o cara da engenharia, ele fica, enfim, mal, né? Se acontece uma coisa assim. Embora não tenha sido um problema dele, ele veio me pedir, pelo amor de Deus, tira isso da reprise, porque a gente reprisava isso eternamente. Corta, já vai direto pro show certinho. Tira da reprise, pelo amor de Deus. Aí, finalmente, aparece um sujeito, a MTV, como eu falei, era baseada naquela, enfim, boa parte do coração da MTV tinha a ver com o break, com as vinhetas, com os promos, então aquelas coisas malucas que tinha no break, e o sujeito responsável por isso, o Rodrigo Pimenta, que era o diretor de promos naquela época, ele veio para mim também radiante.
Zico, a gente tem que usar isso na reprise. A gente tem que usar, isso é incrível. Você viu o que o Caetano fez? Bom, não deu outra. A gente não só usou na reprise, como a gente usou na chamada da reprise. A chamada inteira era MTV, bota o vergonha na cara, bota essa porra pra funcionar. Isso foi ao longo, a partir de 2007 até 2013, a gente usou isso como um mote interno, fizemos chamadas, depois teve programa que usava essa frase do Caetano como trilha, porque aquilo realmente era incrível. A gente tinha feito uma grande cagada, só que o Caetano ele deu uma bronca tão desproporcional que ninguém mais lembra, a cagada ficou em segundo plano. Ele nos fez um favor, na verdade, porque da cagada a gente transformou aquilo numa coisa legal. Né? Como diz uma amiga do Limão, a gente fez uma caipirinha e aí ficou todo mundo contente. Enfim, isso foi emblemático porque flerta com o fracasso e com o sucesso ao mesmo tempo. Não obstantemente, o fim desse período ele é marcado talvez pela coisa mais complicada que a gente teve que assumir a partir de 2007, e isso é uma das coisas mais polêmicas que eu tive que encabeçar. O fim do Disque MTV, que era a parada diária da MTV, enfim, que as garotas mais jovens assistiam e era sempre a mesma música e tal, e a morte ao videoclipe. Então, o que a MTV ela já estava percebendo há algum tempo? Videoclipe não dá audiência. A nossa audiência já é pequenininha, mas na hora de colocar o videoclipe, a audiência é menor ainda. E é natural que seja assim. E eu falo isso de experiência própria. Música não dá audiência em televisão. Pelo menos não a audiência que a gente queria para poder fazer sucesso. E o videoclipe também, enfim, não enchia a barriga. E a audiência vinha caindo já há algum tempo nos programas musicais. E não é só na MTV que isso acontece, em vários outros canais isso acontece. É incrível porque eu já passei por outros canais e produtoras e tudo, na faculdade onde eu dou aula, sempre que alguém cria um programa bem desses programas de televisão sem muito formato, programa de entrevista, programa de auditório, enfim, programa de variedades e não sei o quê, sempre tem uma bandinha no final. Né, para tocar uma música ao vivo, que é legal, todo mundo acha que música ao vivo na televisão pega bem. E é sempre esse momento em que a audiência do programa cai. É incrível. Enfim, isso acontecia na MTV, acontecia no GNT, naquele programa da Astrid, o Happy Hour, que sempre acabava com uma bandinha no final. Era hora de desligar. Era natural que fosse assim. Não sei que fosse, enfim, um show, sei lá, da Madonna pelada, aí todo mundo ia assistir, mas a televisão, amigos, eu confesso para vocês, não é o melhor lugar para consumir música, por incrível que pareça. A MTV talvez tenha chegado a essa conclusão tarde demais. Isso foi polêmico, porque, e aí talvez tenha sido uma cagada de vender essa ideia, de vender esse conceito. O que a gente queria dizer? Olha, nós somos uma televisão musical, jovem, mas a gente quer ser mais jovem do que musical. Ou por outra, a gente não quer ser uma televisão de videoclipe, a gente quer ser uma televisão de música também, e a música não precisa estar só no videoclipe. Grosso modo, era dizer algo como, o videoclipe não nos pertence, é muito legal passar o videoclipe, mas a gente quer fazer programa, a gente quer criar, a gente quer desenvolver talentos de roteiro, de edição, de captação, de apresentação, e o videoclipe não é feito pela gente. Então a gente tem que balancear um videoclipe com programas, né? Naturalmente, talvez a gente tenha perdido um pouco a mão, porque algumas coisas aconteceram ao longo desse tempo. A gente perdeu um pouco a mão de romper demais com o modelo que as pessoas acreditavam na MTV, de ser mais alternativo e mais musical, porque a gente fazia sucesso e a gente queria mais ibope, queria mais dinheiro, queria carros mais bacanas, queria comer em restaurantes mais legais. E aí talvez isso tenha sido um grande erro. A partir dessa década também, além de toda essa mudança da programação, a MTV, como um canal jovem,
nunca teve problemas com a internet, nunca achou que a internet ia ser um vilão, ia acabar com a MTV, isso ia ser um problema. Sempre teve uma relação interessante com a nova mídia, sempre usou a interatividade via mesmo telefone fixo, SMS. Foi o primeiro canal que conseguiu colocar um chat, antigamente era chat, bate-papo na internet ao vivo durante um programa, era só juntar um cabo com outro. De toda maneira, a família MTV lá fora, independentemente do Brasil, que era bem independente, ela começou a ratear, porque não conseguiu, incrível que pareça, porque era um canal moderno, de gente antenada lá fora, perdeu o passo da internet. Não conseguiu acompanhar, por incrível que pareça. Houve um momento em que o MySpace, o que eventualmente, enfim, é o Facebook hoje, enfim, na época o MySpace era a grande rede social e a grande rede musical e tudo mais, o MySpace foi oferecido ao senhor MTV lá na gringa. Olha, o senhor quer entrar no MySpace, que o MySpace é legal, e vira uma rede social misturada com um canal de televisão. A MTV falou, não quero. Não sabia o que era, eu não sabia entender o que seria uma rede social, o que seria a MTV dentro da internet, não sabiam fazer. Até que anos depois, eles resolveram lá na gringa, um pouco instados por essa história de que o videoclipe já não é mais um produto televisivo, e aí, enfim, eu não falei das razões, mas boa parte da motivação para dizer que o videoclipe não está dando certo na televisão era porque a internet já estava passando a perna na MTV em relação a isso, né? Para que o sujeito ia esperar um programa das 6 da tarde para assistir o clipe? Ele ia na internet assistir o clipe antes que a MTV pudesse exibi-lo. Isso já estava acontecendo e isso ficou claro que, caramba, o mundo mudou. O consumo de música e de videoclipe mudou. Videoclipe não é mais na televisão. Com o advento da internet, para que a MTV? Vão para a internet. Muito bem, aí a MTV gringa assumiu isso, só que de uma maneira meio estranha, criou uma outra MTV chamada MTV Overdrive. MTV Overdrive era um site onde todos os videoclipes estariam. Então ele dizia assim, olha, aqui na MTV, e aí eles começaram a usar uma nomenclatura diferente. O canal de televisão eles chamavam de não linear, né? Non-linear TV, non-linear MTV. E nessa non-linear MTV tinha os programas, de vez em quando tinha videoclipe, mas na MTV linear, como eles chamavam, na online, que era o MTV Overdrive, é onde você ia ver videoclipe. Então não vem ver videoclipe no canal, vai lá para o Overdrive, que lá é muito legal. No Overdrive não tinha só o videoclipe, tinha também, enfim, extratos de programas, cenas de bastidores, aquelas coisas típicas do começo de conteúdo na internet, que era tudo, de alguma maneira, aquilo que não vai para a televisão, joga debaixo do tapete da internet e vamos ver se alguém pega. Era mais ou menos isso o MTV Overdrive. Só que no Brasil, era interessante até que a MTV ela fizesse isso. Olha, MTV Overdrive, MTV Televisão, quer dizer, ela de alguma maneira estava dizendo que ela podia estar em todos os lugares. Só que aqui no Brasil, isso era 2004, imagina a banda larga de hoje é uma merda. Imagina em 2004. Então você chegava com o MTV Overdrive, ninguém conseguia acessar a porra do MTV Overdrive. Chegava nos clientes para tentar vender o comercial e tal, entrava na agência de publicidade, vamos ver aqui o MTV Overdrive, não carregava, porra, não entrava, enfim, aí um fracasso total. Deu tudo errado nesse MTV Overdrive. Ele era uma boa intenção, mas ele chegou tarde e ao mesmo tempo cedo demais, porque, principalmente no Brasil, que a coisa não estava engatando. Então aquilo foi jogado fora. Outro grande problema do sucesso e da própria do próprio conceito da MTV é que a gente já era uma televisão nichada para jovens sobre música, então era para poucos. Você escolhe falar só com um determinado público, não ser abdica do Ibope, abdica de falar com todo mundo ao mesmo tempo. Só que dentro desse canal, que já é nichado, ainda existiam vários nichos que tinham a ver justamente com a música. Olha que problema. Quem não gosta de rap, acha uma merda assistir o programa de rap. E aí fica com a percepção, porra, na MTV só passa rap. Que merda.
Quem não gosta de rock é a mesma coisa. Quem tem 15 anos não vai assistir o programa que passa música para quem é mais velho. E quem é mais velho também vai achar que, porra, esse canal é só de garotadinha. Então, a percepção... Ficou meio estranho isso aqui, percepção. Ficou pulverizada mesmo. Então, cada um entendia a MTV de um jeito. Ninguém conseguia, naturalmente, entender a MTV de um jeito só. Porque cada um se relacionava com um pedaço da MTV. O resto da MTV não se relacionava. E essa percepção pulverizada ou segmentada, ela fazia mal ao canal. Porque o sujeito tinha que percepção de, pô, o resto do canal é uma porcaria, não é para mim. Ou quando começaram a se fazer os programas de namoro, de auditório, não sei o que, aí então a coisa ferrou. Porque aqueles que gostavam só da música, aí falavam, então isso aqui virou uma televisão comédia, virou uma porcaria, não tem nada a ver com o que ela era no começo. E eu detesto a MTV. Aí a MTV começou a sofrer disso. E aí era inevitável. Era o próprio modelo dela, que a gente de alguma maneira queria ser fiel, né? Porque mesmo que se fizessem programas ditos não musicais, eram os programas mais moderninhos do que tinham em outros canais. A gente acreditava nisso. Muito bem. Bom, a partir de 2007, nesses últimos anos da MTV, aí a coisa ela era meio esquizofrênica, porque o canal ia muito mal, o Ibope começou realmente a despencar, simplesmente despencar. O dinheiro começou a fugir, porque começou a ter uma mínima concorrência. Num canal nichado e pequeno como a MTV, se aparece uma mini MTV, uma wannabe MTV, ele leva um pouquinho, seja da audiência, seja do dinheiro. Então o Multishow começou a levar, a Mix TV, por incrível que pareça, que é um canal que só tem aqui em São Paulo, começou a elevar desse tamaninho, porcaria. Então isso começa a atrapalhar a percepção, principalmente no mercado publicitário. Porque o mercado publicitário, ele falou, eu estou apostando na MTV, mas a MTV não dá Ibope, né? Então, em vez de eu botar 10 na MTV, eu vou botar 6 na MTV e eu vou espalhar esses outros 4 nesses outros canaizinhos que também não dão Ibope, mas pelo menos o meu chefe não vai falar, pô, você botou o dinheiro todo na MTV, aquela merda, esse canal que não dá um dia. Então, o sujeito, a concorrência fez mal à MTV de alguma maneira. Ao mesmo tempo, de 2007 para 2013, aconteceram coisas incríveis. A MTV continuou, de alguma maneira, lançando talentos, ousando, fazendo coisa que ninguém fazia. Apareceu esse sujeito que caiu no nosso colo, Marcelo Adnet. Ele revolucionou a MTV. Enfim, a Calabresa, que até estava lá antes, Tatá veio um ano depois, esses caras revolucionaram a MTV. Só que, de alguma maneira, justamente por o Adnet ser quem ele é, quem ele virou, ele era muito maior do que a MTV. E o que começou a acontecer? Muito mais humor e muito menos música. Já não tinha tanta música, né? Vamos combinar que já tinha falado, já tinha muito videoclipe, já não tinha tanta música. Com o Adnet, com o Calabresa, com o Tatá, com o Bento Ribeiro, aquilo começou, não, então a MTV é um canal de humor. Isso foi muito bom, por um lado, porque o Ibope começou a dar sinais de revigoração por causa desses programas, né? Só que, de alguma maneira, a MTV começou a perder a sua identidade, que já estava meio esgarçada, né? Ela começou, de alguma maneira, a flertar com um modelo de televisão que ela já não sabia controlar. Aí virou a televisão do Adnet, ou do humor, ou do comédia. E aí, dentro da própria MTV, havia realmente uma dicotomia. Quem fazia os programas de humor não falava com quem fazia os programas musicais. E os programas musicais e de humor, eles não se aproveitavam um dos outros. E outra, o Marcelo Adnet detesta rock. Como é que o cara pode estar na MTV e ele detesta rock? Mas ele era o cara mais brilhante que tinha aparecido ali. Talvez ele, enfim, a gente não merecia o Marcelo Adnet e, eventualmente, a gente não podia ter mantido o cara tanto tempo. Porque ele começou a brilhar, aí que eu falo, o fracasso tem a ver com o sucesso. O cara virou um sucesso instantâneo, do nada, uma loucura, num canalzinho que não dava audiência. Como é que o cara... Como é que o Ibope explica isso? Não explica. Como é que o Adnet virou uma coisa absurdamente fenomenal? Só que ele começou a pedir mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E a MTV começou a pagá-lo. Ele ganhava já como um ator global já.
Ele tinha um salário maior do que a Marília Gabriela no GNT, onde eu trabalhei. Eu sabia quanto ela ganhava, eu sabia quanto ele ganhava. E era ridículo, porque o dinheiro todo ia para ele e não ia para lugar nenhum. Ele não conseguia se investir em outra coisa. Amarrados que estávamos com essa percepção. Pô, se o Adnet sair para a Globo, fodeu, a MTV vai acabar, porque agora ele é que segura a onda. Outra coisa que começou a ferrar com a MTV foi isso aqui, o fator Restart. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. Restart é uma banda, enfim, é uma banda que faz o que eles chamam de rock colorido também, enfim, nada mais é do que uma boys band, não há nada de mal nisso, enfim. Só que boys band não necessariamente tem a ver com música, né? Tem a ver com comportamento e tal. Havia uma piada interna da MTV em que isso o Ibope dizia pra gente. A audiência do Disque MTV, que era o programa mais pop e tal, era absolutamente feminina, 80% de meninas, né? Já os programas, lá do B, não sei o que, aí tinha os meninos. O que isso significava? A gente achava que era o seguinte, o Restart é bem isso. Os meninos gostam de música. Estou falando das meninas adolescentes. E as meninas gostam dos músicos. Então elas gostam. Então você vai no quadro das meninas, tem os pôsteres dos meninos e tal. E os meninos eles estão lá treinando, tocando guitarra e tal. Então eles é que gostam de música, as meninas não. As meninas gostam do comportamento, do envolvimento, do romance e não sei o quê, e dos menininhos bonitinhos de 14 anos que são parecidos com ela e que falam a língua delas. O que aconteceu? Essa banda ela foi tão marketeada que ela tomou conta da MTV como um todo. O Restart ele se espalhou pela programação, não só em programas deles próprios, videoclipes e tal, shows, MB, o cara, como eles começaram a participar de um monte de comercial para vender ringtone, para não sei o quê. Então você ligava a MTV, apareceu o Restart em qualquer momento, num break, de manhã. E aí aquilo começou a acabar com a percepção. A MTV começou a ser percebida como um canal, e não só percebida, como ela realmente virou isso, um canal muito adolescente. E não é bom ser um canal muito adolescente, principalmente para o mercado publicitário. Adolescente não consome tanto quanto um jovem mais velho consome. Muitas vezes dizem, mas o jovem é que é a fonte da juventude, isso que é legal porque tem dinheiro. Não, o adolescente não vai atrair tanto patrocinador. Então, enfim, a MTV começou a ser percebida como... Finalmente, talvez o grande problema que aí cravou-se um espinho na MTV, fator Sky. Pouca gente sabe dessa história, mas eu vou contar essa história. Essa história é o seguinte, a MTV TV aberta, mas carregada pela NET, pela Sky, o que fazia com que a audiência, hoje a audiência é contada tanto TV aberta quanto TV fechada, né? E a gente era carregado pela Sky, porque era assim o acordo. Houve um momento em que o presidente da MTV saiu da MTV para tocar outros canais da Abril. Abril, além da MTV, então ele ia tomar conta de 3 canais, a MTV, e ele criou mais 2 canais. Um chamava Ideal, que era um canal sobre recursos humanos, management, e outro era o FIS, que era baseado naquele Current TV, que era conteúdo feito pela internet e tal. Esses canaizinhos que tinham como modelo de negócio ser distribuídos pela Sky, pela NET e tal. Até então eles eram distribuídos pela TVA na época, que depois virou Vivo, Telefônica Vivo. E aí o que o presidente falou? Olha, eu preciso que esses 2 canais sejam distribuídos pela Sky, pela NET, senão o meu modelo de negócio vai para as cucuias. Aí ele chegou para o senhor Sky é o seguinte, estou com 2 canaizinhos aqui, e o senhor carrega a MTV. É o seguinte, se você quiser continuar carregando a MTV aí na Sky, você vai ter que levar esses 2 canaizinhos, ok? Aí o que o senhor Sky falou? Um abraço forte para você, tira a MTV já do ar. Foi o que aconteceu, tirou a MTV do ar, os canais não entraram. E o que aconteceu? Como a Sky era a operadora de televisão por assinatura que mais crescia, quanto mais a Sky crescia, mais a MTV afundava no share de audiência. Porque a Sky falava com mais gente, a MTV não estava na Sky. Então a MTV começou a cair. Muito bem. Nos 3 últimos anos, sinal de alerta total. A MTV perdia 20 milhões desde 2008. Todo ano perdia 20 milhões. 20 milhões jogado fora lá dos TV, lá da Abril, que estavam putos da vida já. Já não gostavam muito de televisão, não gostavam muito de... Muito bem, mas vamos tentar resgatar alguma coisa. Aí, volta eu para a MTV, porque eu estava lá no GNT.
nessa época do Restart. Ainda bem, não estava comigo. Estou falando de uma cagada que não fui eu que fiz. Aí eu tentei resgatar a identidade da MTV para ela voltar a ser mais cool, musical, para falar de novo com esse formador de opinião que já estava achando a MTV uma merda, que só tem Restart, muito bem. E, grosso modo, a gente fez essa razão. Mais crioulo, menos Restart. Aí eu dei um toque de recolher. O Restart só entra até as 8 da noite, para garotadinha. Depois é outra televisão, tá bom? Tá. E vamos introduzir para esses caras coisas que eles já não conhecem. Crioulo, não sabiam quem era. Emicida, ninguém sabia o que era. E aí toque crioulo, toque Emicida. Resultado, o Ibope vai lá para baixo. Uma bosta. E eu falava para minha chefe, olha, a gente vai fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, só que segura a onda porque o Ibope vai cair. Mas não deu para segurar a onda porque aí, enfim, o Ibope e a grana em queda livre e principalmente isso aqui, boatos sobre o fim da MTV, acabaram realmente matando a MTV, porque a Abril já queria se livrar da MTV. Eu não sabia, eu voltei para a MTV achando que eles queriam recuperar. Na verdade, já tinham combinado de devolver essa merda para os gringos que ninguém aguentava mais fazer televisão. E aí eu fiquei 3 anos aí, na verdade, iludido, achando que a coisa ia dar certo, mas ela já estava marcada para não dar certo. E de fato não deu certo. Os boatos sobre o fim, que acontece com o mercado comercial, ele vai embora. Olha, o canal vai acabar, ouvi dizer que vai acabar, deu na Folha de São Paulo. Não, não vai acabar. Você acha que o cara vai botar dinheiro? Não vai botar dinheiro. Aí os 3 últimos anos eles foram muito profícuos ao mesmo tempo. Né? A gente tinha licença para cagar, licença para fazer errado. E isso era incrível da Abril até então. Embora eu não sabia que eles iam fechar a porra toda, eles pelo menos nos davam carta branca. Minha chefa, que nem era de televisão, tinha vindo da Abril, ela queria fazer e acontecer por todos os meios. E a gente gastava, e a audiência ia embora, e o dinheiro também. Mesmo assim, criaram-se coisas incríveis, comédia ao vivo, o programa mais legal ao vivo que a Rede TV tentou fazer com o Saturday Night Live, não conseguiu, naturalmente, que não sabem fazer. O Furo MTV, enfim, o Trolla com a Tatá, que hoje virou, enfim, o que ela é. Rock Go no Morro dos Prazeres, numa favela no Rio de Janeiro, incrível, enfim, com a comunidade, o máximo. O último VMB com o Show dos Racionais, que não tocam em lugar nenhum, na MTV eles tocam. Último programa do mundo, que eram uns malucos que a gente contratou na última hora. Wagner Moura e Legião Urbana, que é polêmico, mas é mesmo bem MTV, enfim, de fazer uma coisa ousada e tal. A série A Menina Sem Qualidade, de Felipe Rich, a coisa gastou-se 3 milhões de reais, não ganhou nada, zero, nenhum investimento. A audiência também é uma bosta, tudo errado. Essa também foi uma cagada grande. Estava tudo pronto, era uma coisa grande, cara, e que precisava de uma percepção grande da audiência. Então eu tinha feito uma grade que era impossível você ficar livre da Menina Sem Qualidade. Você ia assistir a Menina Sem Qualidade o tempo todo. Então eu tinha que estrear às 10 da noite, reprisava à meia-noite, no dia seguinte também, de noite, de vertical, horizontal, era tudo. A gente tinha que se ater à classificação indicativa como TV aberta, então só podia passar a partir das 10 horas, o que está tudo bem, 10 horas é um bom horário, principalmente para a MTV. Aí a gente fez a cagada de fazer um lançamento dessa série no MIS para a imprensa e tal, e o pessoal da Abril, que até então não tinha visto ainda a série, nada, até porque eles não interferiam muito. Roberto Tivita estava, não sei se já tinha morrido ou ia morrer, estava ali morto. A gente mostrou aquilo para o pessoal da Abril todo, aí no coquetel lá, todo mundo comemorando, vem a minha chefe e falou, olha, o filho do Roberto Tivita vetou o Meninas Sem Qualidades, não pode passar antes da meia-noite. Mas espera aí, estreia amanhã, toda a comunicação chamando para a porra das 10, como assim? Por quê? Porque é muito forte e não tem a ver com os valores da Abril e porque tem a menina, não sei, mas não é possível isso. E aí aconteceu uma grande cagada. Tivemos que passar só depois da meia-noite. O resultado disso é que ninguém viu essa série, que já era difícil de entender, enfim. Essa foi uma das grandes cagadas. Mesmo assim, a gente ainda contratou gente nova, parte de Jesus, que hoje está na Globo, Chay Suede, virou um cara da Globo, o Daniel Furlan e o Juliano, que eram esses caras do último programa do mundo, Hermes e Renato voltaram. Enfim, ainda tinha um movimento, mas o fim estava realmente decretado. A Abril já tinha desencanado, já há 3 anos, eu não sabia, e eles realmente devolveram para os gringos. A Viacom, os gringos que receberam aquele negócio de volta, eles não queriam. Pô, eu não quero, eles estavam ganhando dinheiro da Abril, a Abril pagava royalties para ele. Aí quando devolve o canal, o gringo fala, pô, agora eu vou ter que fazer o canal, não vou mais ganhar os 9 milhões que eu ganho todo ano?
Que merda, então fodam-se vocês, não quero mais saber de vocês. E não quiseram saber de nada, nem do que a gente fazia antes, nem dos VJs, nem de mim, nem de ninguém. Fizeram uma cooperação completamente diferente. Mas pelo menos a gente conseguiu, de alguma maneira, brincar um pouquinho com esse fim. Eu chamei todos os VJs das antigas para fazer um projeto chamado MyMTV, em que eles, enfim, reprisavam, enfim, infinitamente tudo que eles tinham feito, o que foi legal. Fizemos uma festa no final, ao vivo, ocupamos o prédio da MTV. E a Viacom não queria isso, nem a Abril. Fala, fica pianinho aí, fala nada, que a gente já está entregando o canal, e passa videoclipe só até o fim. Falei, que mané videoclipe? Vou ficar 3 meses aqui, um canal só para mim, eu vou fazer o que eu quiser. Aí foi legal pra caralho, aí acabou, foi o máximo e tudo. Enfim, isso acabou em 30 de setembro do ano passado, e aí a nova MTV começou um dia depois com uma coisa completamente diferente. Então essa história acabou, foi uma história de sucesso durante um tempo, mas uma história que flertou com muitos fracassos, naturalmente. E, enfim, agora estou aqui para debater isso, se vocês tiverem alguma questão sobre isso. Obrigado. Se quiser, só pedir. Se bem que você fala alto, a gente escuta a pergunta. Fala que eu te escuto. Pois não. No início você comentou do Ibope, você falou que você não entendia o porquê. Você pode explicar um pouco mais? O Ibope é uma coisa muito estranha. O Ibope é uma coisa muito estranha para medir a segmentação. Eles não conseguem medir a segmentação. Isso não sou só eu que falo, todo mundo que trabalha na televisão segmentada fala isso. Os numerinhos que aparecem nas televisões segmentadas, no GNT, no Sport TV não, porque ele no Multishow, não sei aonde, é um numerinho vagabundo e que está dentro da margem de erro do Ibope. Ou seja, você não sabe dizer se deu Ibope ou se não deu Ibope. A lógica do mercado é muito baseada nesse número, o que é uma burrice, porque esse número ele não significa tanta coisa assim. Quem falou para você que o cara realmente está assistindo só porque o numerinho dele lá no People Meter apareceu? Quer dizer que o cara tem certeza que só porque ele botou o número ele está assistindo o comercial do break daquele programa? Será? Será que o cara que é a audiência da MTV, ele realmente tem a manha de toda hora ele botar lá que é ele que está assistindo? Será? Porque e a gente tinha erroneamente a percepção de que a audiência da MTV tinha a sua própria televisão dentro do seu quarto, né? Então ela podia assistir sozinha, mas não era verdade. A verdade é que o consumo de televisão ele é familiar. Então é uma televisão da sala e passa a novela e tal. Então um cara que gostava da MTV, ele, quando a mãe ia, sei lá, ia fazer um jantar e o pai ia no banheiro, ele mudava para a MTV. Era isso que acontecia, só que isso não era medido. Então tinha essa questão. Então a MTV ela passou a não vender esse número, porque esse número não existia. E ela conseguiu trazer do mercado publicitário um dinheiro totalmente desproporcional ao Ibope, o que era incrível. O que se vendia na MTV? Vendia o relacionamento, vendia, é legal, se você, Coca-Cola, se você ficar perto da MTV, você não vai vender Coca-Cola no dia seguinte, mas você vai criar um relacionamento com uma audiência, você vai ficar legal, papapá. Esse discurso ele durou até 2007, depois os caras, o mercado, cara, não sei se vocês perceberam, o mercado também deu uns passos atrás, de ficar mais conservador. Então, não vou acreditar nesse discursinho aí de qualificação, eu quero número. E onde tem o número? Só o Ibope dá. E a gente fica refém disso. Eu lembro que em determinado momento, acho que lá pelos anos 2000, a MTV virou uma revista. Esqueci de falar. Sabe como é que foi essa transição para mídia impressa? Esse foi outro fracasso da MTV. Porque criou-se uma redação na MTV, chamou gente para fazer revista. Era difícil transformar a MTV em revista, mas de alguma maneira era o branded content da MTV, de alguma maneira. O conteúdo da MTV era um conteúdo de televisão. A revista, na verdade, era uma ação de marketing, no fundo. Claro que as reportagens, elas tinham aquela pegada MTV e tal, só que ela era muito mais uma ação de marketing do que um negócio. Tanto que ela não vendia porra nenhuma. E era legal que fosse assim. Ela, na verdade, quando ela surgiu, acho que foi 2005, ela era mais MTV do que o canal, no sentido de ser mais cool, de ser mais moderna, de ser mais formadora de opinião, o que significa pouca audiência, ou no caso, poucos leitores, né? Então ela durou acho que 3 ou 4 anos e não deu certo, foi mal.
Eu queria que você falasse um pouco sobre aquela questão da bronca do Caetano. Porque antes de você começar a falar sobre isso, você falou que ele tinha um bom relacionamento com a TV. Sim. E, então, quer dizer, imagino que esse departamento em questão, ele cuidava bastante Muito. esse Amicíssimo do approach era Caetano. muito grande. Só que na hora da falha pontual, o porquê que ele bateu a mão na cara e falou... Depois ele justificou isso, ele mandou uma carta para o presidente da MTV se desculpando, e nela ele justificava o destempero, né, se desculpando mesmo. Além da falha técnica, que qualquer músico se incomoda, Caetano, enfim, também ele fica elaborando umas teorias da conspiração. Como ele tinha trazido o David Byrne para uma turnê de poucos dias, saiu na Folha de São Paulo, as pessoas ficam muito assim quando sai no jornal, né? A Folha de São Paulo meteu o pau em Caetano e David Byrne. Não tinha nada a ver com a MTV, tinha a ver com a turnê que eles estavam fazendo. Então a Folha de São Paulo, segundo ele, estava fazendo uma campanha contra ele e o David Byrne. E aí ele, quando ele viu a falha técnica, ele achou que aquilo era um complô e que era a MTV, a Folha de São Paulo querendo acabar com ele. Então foi por isso. Depois ele se desculpou e a partir disso ele continuou fazendo um monte de coisa com a gente até o fim. Quer dizer, ele era figurinha fácil ali na MTV. O que você acha dessa coisa do canal Vevo para música hoje? Qual é o futuro para o music video? Eu acho que não, enfim, acho que a internet, enfim, mesmo as mídias sociais, eu acho que é o futuro, pelo menos para o consumo de videoclipe, né? Claro que ainda tem muitos canais que passam videoclipe, ou canais que só passam videoclipe, e que estão fadados ao mesmo problema que a MTV passou. Não vai dar certo, não dá audiência, ou pelo menos não dá audiência suficiente para o cara se manter. Se ele faz isso para lavar dinheiro, ou se faz isso só pelo amor, está muito bem. Mas o meio em que a música e o videoclipe, por assim dizer, se dá melhor já não é mais na televisão. Então canais como esse, enfim, ou qualquer outro da internet é o ambiente para isso. Fábio, desculpa. Tá bom, perdão. Um nome tão forte, não tem uma outra saída? Ou será que é só um momento agora de baixa tomada? Um nome tão forte que tem. A clientela que investiram desde os anos 90, que agora está mais madura, já é uma consumidora, classe média alta. Eu acho que tem um erro aí, justamente principalmente nessa transição. Primeiro, nesse fim da MTV. A Abril já estava de saco cheio, ela queria realmente se livrar da televisão como um todo, não só como da MTV. Então não soube aproveitar isso. Ela poderia ter ou investido ou mudado e tal. Já os americanos, eles passaram pelo mesmo problema da MTV, né? Se ferraram durante um tempo, mas aí eles mandaram todo mundo embora e fizeram uma coisa muito pragmática. Muito pragmática, o que, enfim, é discutível, mas deu certo. Eles mandaram todos os criativos embora, todo mundo que era cool e tal, eles não queriam mais saber daquilo, eles queriam saber de pragmatismo. Aí botaram um monte de gente de marketing, publicitário e tudo mais, para tocar os canais. E eles resolveram mudar completamente a MTV. A MTV não é mais sobre música, tanto que eles, cinicamente, falam que esse M não é mais de Music Television, né? Millennium Television, que é enfim, essa audiência, esses jovens do novo milênio. Só o americano que fala isso, milênio. Então, agora é milênio. Só que é pragmático, então eles apostam em que a marca diminuiu de valor mesmo, porque hoje, é triste falar isso, mas o fracasso significa, quando você falava MTV, sei lá, 15 anos atrás, ou falava que trabalhava na MTV, que legal. Hoje você fala MTV para um jovem e fala, o que é MTV? Nunca ouviu falar, que bosta é essa? Só que os americanos são pragmáticos, então eles investiram em ficção, em séries de ficção, coisa que está todo mundo fazendo, e em reality show. Mas os reality shows mais vagabundos que tem, enfim, tipo Big Brother mesmo. E o que aconteceu? A audiência sobe, é inevitável, é cruel. A audiência sobe, o dinheiro vem e está todo mundo de parabéns e foda-se o que foi a MTV no passado. Essa morreu. Eles podiam até ter mudado de nome, mas enfim. Fábio, desculpa. As rádios recebem dinheiro para tocar música. O jabá. Funcionava com gravadoras e... Haviam dois tipos de acordo com as gravadoras. Os videoclipes não pertenciam à MTV e a gente não pagava para ter o videoclipe, nem a gravadora cobrava para ter o videoclipe. Mas havia uma permuta, eles tinham direito a ter um X espaço comercial para divulgar coisas deles. Então eles tinham uma permuta com a gente em que eles podiam vender disco, enfim, show e tal, nos breaks, né?
E a outra, enfim, troca de gentilezas era que a gente precisava muito daquele conteúdo e eles precisavam muito daquela divulgação. Então era um acordo, né? Não rolava dinheiro, não houve nenhuma... Claro que havia pressão, lobby para aquele videoclipe, para aquele artista estar no VMB ou para o artista fazer um acústico. Na época áurea do acústico tinha uma fila de gente querendo fazer acústico. E aí havia uma certa pressão e a MTV decidia no momento. Mas era sempre uma decisão editorial mesmo, nunca uma decisão comercial. Mas era interessante para nós ter uma boa relação com as gravadoras, porque se não tivesse, não ia ter Rock Go, não ia ter VMB, não ia ter nada disso. Porque a gente não pagava nada disso, né? Então, precisava ter essa relação que não era comercial, mas no fundo era um pouco. Mas não tinha o tal do jabá. Eu fiquei com uma sensação que a MTV no mundo, cada uma funciona como quiser, e isso é um pouco esquisito, porque se a MTV americana está se reestruturando, passando pelo mesmo programa, por que eles não, sabe, se comunicam, se influenciona? Eu acho que tem algumas razões para isso. No começo, realmente a MTV gringa, ela tinha um organismo chamado MTV Internacional que cuidava de todos os outros canais. E esses outros canais, eles... Principalmente canais como o Brasil, de um país grande como a Índia, e mesmo na Itália era assim, porque era TV aberta, eles começaram a ver que o modelo local, ou seja, romper com o que os gringos estavam fazendo, era mais eficaz, ponto. Ou seja, passar o programa gringo ou a programação musical gringa no seu canal local não era bom, né? O Brasil viveu disso, quer dizer, ele era a MTV que mais produzia localmente e mais tinha música local, né, por causa do nosso cenário musical, que é muito maior até do que os Estados Unidos. A questão é que eles fizeram uma mudança de estrutura e aí sim eles centralizaram tudo, menos a MTV Brasil. Que a MTV Brasil era uma joint venture e a partir de 2007, eu esqueci de falar isso porque isso também talvez tenha sido uma cagada, a Abril compra toda a parte dos gringos. Então ela passa a ser um canal licenciado. Portanto, ela paga royalties para os caras, né, 9 milhões todo ano, só que fica tudo para ela e ela faz o que ela quiser. O gringo só entregou a marca, né? É como um McDonald's, enfim, que tem outro tipo de comida. Só que no mundo todo eles começaram a centralizar. E aí todas as MTVs no mundo todo começaram finalmente a aderir ao modelo gringo, acabou dando certo para eles. A MTV Brasil, toda cheia de empáfia, minha própria, não quero saber de gringo, quero fazer o meu próprio, acabou não usufruindo dessa coisa. Eu lembro que Desliga a TV valendo um vídeo. Sei lá, era muito caro produzir alguma coisa pro horário. Abriu quem mandou para vender mais serviço. Muito bom. Não, nada disso. Enfim, produzir é sempre caro, naturalmente. Um canal ele sobrevive com 6, 4 horas inéditas por dia, o resto é tudo reprise. No caso da MTV, o videoclipe ainda servia de encher linguiça e tudo. Não, o Desliga a TV vai ler um livro era só uma provocação, como todos os outros promos que a gente fazia, de AIDS, de política, só que esse ficou mais proeminente porque a gente resolveu dar mais atenção a ele. Ele começou como 15 minutos à tarde, também para não destruir muito a programação, era meio hipócrita até, enfim, cínico. Vamos botar 15 minutos espalhados nos horários da tarde com uma coisa, desliga a TV e vai ler um livro e um chiado horrível, ou seja, era para desligar mesmo. Era um saco ficar vendo aquilo. Mas era um marketing point, era um statement, não era para vender livro nenhum, Abril não tinha nada a ver com isso, isso era bom, né? Isso era a melhor coisa que a gente teve na vida, foi que tanto os gringos quanto o Abril, a Vaia, como não queria saber, e Abril não sabia nada de televisão, deixava a gente fazer sozinho. Então eles não interferiam nunca, a não ser nesse último episódio da Menina Sem Qualidade. O que era legal. Mas então, não, essa vinheta era só para provocar. Claro que teve muita gente querendo comprar livrarias, editor, deixa eu patrocinar a vinheta. Não, mas não é para vender livro. Não estou falando que tem que ler, estou falando para o cara que, olha, televisão não é tudo na sua vida não, meu amigo. Vai fazer outra coisa, não só assistir MTV. Essa segmentação do canal, ela ter crescido voltada com a música, eu nasci junto com a MTV, meu pai sempre assistiu. Eu fui uma dessa leva em 2003, 2004 a odiar a MTV. Mas justamente pelo fato da música ter mudado, você não acha que se tivesse investido um pouco mais, acho que no esporte? O esporte foi crescendo bastante também, e a gente teve o Lucas e o Deco depois com o MTV Sports, não foi? Se tivesse arriscado um pouco mais no esporte, porque hoje em dia tem muita gente que assiste o Who e assiste o Off, e por não ter esse tipo de programação. Entendi. Eu acho que não. Pelo menos não porque não teria muito a ver com o coração da MTV. Tudo que a gente fazia relacionado a esportes,
ou a qualquer outro assunto que não fosse musical, tinha que ter um viés, tinha que ser torto, né? Não podia ser um canal como o Who ou como o Off e tal, com imagens lindas e tudo mais. Tinha que ser desconstruído, tinha que ser quebrado, né? Tanto o MTV Sports é isso, ele não tem nada a ver com esse tipo de esporte que você está falando. Então, eu acho que não, acho que se a gente enveredasse por isso, a gente ia virar um canal Off e um canal Who. E vamos combinar, não dá audiência nenhuma esses canais, em atenção. É muito parecido com a MTV. Liga na academia de ginástica, como se ligava antigamente a MTV, agora liga no Off. Mas vai lá ver o Ibope, é uma bosta o Ibope. Então, não se engane com isso, embora seja incrível, enfim, assistir tudo. Perdão, quem foi o primeiro? Não me lembro mais. Você já perguntou a ele ali, depois você pergunta de novo. O que hoje tem de mais bacana em produção de conteúdo, tanto que você vê de vanguarda, que você vê alguma coisa que você tem de exemplo e que está, seja, cumprindo as regras, talvez tenha até um DNA que a gente vive. Eu acho que na televisão é difícil achar alguma coisa tão transgressora quanto a MTV foi, porque boa parte dos canais, mesmo aqueles segmentados, eles vivem a lógica do Ibope, da caretice do mercado. Me perguntam, mas um multishow não, multishow é muito careta. Eles não ousam nem um segundo. Eu acho que na televisão só vejo o Canal Brasil fazendo coisas que eu me orgulharia de fazer, ou que eu teria inveja de fazer. Eles fazem uns programas meio MTV. Tem o Zé do Caixão, tinha aquele Larica Total, enfim. Isso é uma coisa que na televisão só um canal como a MTV ou o Canal Brasil fariam. Eu acho que o que se fazia de transgressão na MTV, parece que hoje, infelizmente, na televisão não cabe mais. Cabe na internet. Então é um pouco, enfim, a internet ela também passou a perna na MTV nesse sentido, não só de pulverizar a audiência, mas também de ser o meio para fazer aquilo que a MTV fazia no canal de televisão. Hoje na televisão não dá mais para fazer isso, não dá Ibope, não dá dinheiro, nego pé atrás. É triste até. Você, de novo. Alinhando com a temática de hoje, que é a falha, eu queria que você falasse sobre a sua participação nesse processo que acabou resultando no término da emissora. Né? O que você acredita que você poderia ter feito alguma coisa para evitar que isso acontecesse? Acho que sim. Eu me empolguei a partir de um determinado momento muito mais com a produção de programas do que com a programação musical, que eventualmente estava no coração da MTV, e eu comecei a olhar mais para um lado do que para o outro, né? Empolgado com as coisas que se faziam, era mais legal ver o Rock Go do que assistir o lado B, de novo, porque tinha muito mais criatividade de um lado do que ali. Então eu acho que eu errei por ter privilegiado demais esse lado e não ter cuidado daquele outro. Quando eu voltei da MTV, foi muito interessante ter saído da MTV por 2 anos e meio. Olhava de fora e falei, cagada, puta que cagada, né? Você só consegue ver quando você está fora. Aí eu voltei, tentei desesperadamente recuperar e fazer um meia-culpa também, mas aí não dava tempo porque os dias já estavam contados. Vamos fazer a última pergunta, tá? Muito bom, né? Isso é uma roupa desinteressante, né? E finalizou no passado. Enquanto a TV aberta, a TV Globo, por exemplo, que é a dona da Sky, né? Ela é uma das principais acionistas da Sky. Enquanto ela foi determinante nesse fechamento. A Globo? Levando artistas, matando artistas. Não, eu acho que não. A Globo é culpada de um monte de coisa, mas do fim da MTV ela não. Acho que não dá para dizer que a Rede Globo. Eu acho que a única coisa que eventualmente a Globo atrapalhasse é que realmente quando o sucesso crescia na MTV, nego ia para a Globo. E aí isso era ruim, né? Então não foi só o Adnet, que ele ficou 2 anos, o cara vai embora. A Tatá foi um espinho no coração, assim, quando ela foi. Porque ela ainda foi para o Multishow junto, que era o Desafeto e tal. Mas acho que a Globo não teve esse poder total. Agora, a Globo ela se incomodava com a MTV. E ela absorveu um monte de, seja talentos, diretores, como apresentadores. Hoje é o canal que mais tem apresentadores que vieram da MTV. Eu contei outro dia, são 8. O GNT é o segundo que tem mais, depois tem na Record, tem mais. Então, talvez por ser o grande canal, a Globo ela absorvia essa atenção, né? Mas ela não teve um papel tão determinante. É claro que na hora do negócio, né, aí o Roberto Tivita tinha que falar lá com o Roberto Marinho.
quando os dois estavam vivos ainda. Olha, deixa eu fazer televisão, deixa eu entrar na Sky, deixa eu não sei o quê. Aí acho que a Globo não facilitou muito. Disputou com a Folha, com o Estadão, na origem, né, da concessão de... Mas para conteúdo jornalístico, imagino, porque a vocação deles sempre foi essa. E eles fizeram a MTV. Talvez por isso também. Não tinha nada a ver com a Abril, né? Isso foi uma vontade do Tite, que é o filho do Roberto Tite, que era mais jovem, né? E trabalhou na MTV, era apaixonado pelo modelo MTV. Ele convenceu o pai dele que a MTV era legal. Mas a MTV, ao longo da sua vida inteira, era uma ovelha negra na Abril. Eles detestavam a MTV. Principalmente depois começou a perder dinheiro, né? Ela tinha feito um pedido urgente. Você comentou que nem TVA, nem Abril e nem a Vaia contavam muito de olho. Você não acha que isso pode também ter sido justamente parte do problema? Acho que sim, né? Quando a gente era filho de pais separados, a gente morava sozinho. Mas os nossos pais ainda davam alimentação, roupa, lavavam a nossa roupa, tudo isso. A partir do momento que eles começaram a brigar, Viacom e Abril, né, entre eles, por coisas comerciais, enfim, empáfias e coisas de cada lado. Então eles abandonaram a MTV, que essa é a verdade. Total. E aí, virem isso mesmo. E aí, enfim, acho que isso colaborou muito para esse final. A Viacom estava cagando e a Abril detestava a televisão, tanto que eles não só acabaram com a MTV, como o canal foi embora, não tem mais canal, detestam televisão. E acho que isso ajudou a acabar, felizmente. Quem detém o arquivo da MTV? A Abril. Né? Todo o acervo da MTV pertence à Abril, só que a marca MTV pertence à Viacom. Então, os programas, eles são da Abril, mas os programas, se a Abril quiser usar isso, com o nome MTV, My MTV, eles vão ter que pedir licença à Viacom ou vão ter que tirar o nome e botar outro nome. A verdade é que a Abril, ela não quer fazer nada com isso. Então, está mofando numa fitoteca, porque é fita ainda. São 33 mil fitas beta, só 10% está digitalizado. Isso está lá numa fitoteca no prédio que era da MTV, que hoje é desse grupo que comprou. Está lá, mofando. Eles não querem fazer nada, porque eles detestam. Uma pena. Bom, a gente ainda fica aqui um pouquinho, se tiver um papo informal, quiserem se conhecer, os incluídos. Valeu, obrigado.